Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o técnico Thiago Nunes está cada vez mais pressionado no comando técnico do Corinthians. A questão é, será que ele corre risco de ser demitido durante a quarentena? Tem novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não, esse vídeo não é uma reprise. Sim, o Thiago Nunes está pressionado, continua pressionado, segue pressionado, mas há alguns fatos novos para a gente poder discutir, porque ele está sendo avaliado internamente e, por enquanto, a avaliação não é boa. A gente já vai falar sobre isso. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está acontecendo no mundo esportivo. Por mais que hajam paralisações, é importante você ter o aplicativo, porque ele te atualiza sobre tudo que está acontecendo em termos de calendário, em termos de novidades, de atletas infectados, de possibilidades do que pode acontecer daqui pra frente. Queria destacar a aba de notícias, ó. Vasco anuncia Ramon como novo técnico. Quem tinha essa, ó? Revista nomeia Raí como jogador brasileiro mais marcante do futebol francês. Que legal. E claro, né? As últimas atualizações sobre o coronavírus. Veja as principais notícias do futebol. Então você pode acompanhar tudo no OneFootball. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente o seu OneFootball. Vale para qualquer celular, sistema iOS, sistema Android. Rápido, fácil, grátis. Baixa agora o teu OneFootball. E o Thiago Nunes, hein? Mesmo com a paralisação, o Corinthians continua sendo notícia em relação ao seu treinador. Os resultados já estavam aí, são muito ruins. Eliminação na pré-Libertadores, lanterna ou quase lanterna, né? Só não é lanterna porque a Ferroviária, pelos critérios, está abaixo, mas tem 11 pontos apenas. Risco enorme de não se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista se o campeonato tiver uma continuidade. Desempenho abaixo da média. Ruim. 6 jogos sem vencer. Um momento muito delicado do Thiago Nunes no comando do clube. Mas a gente já falou aqui que ele foi contratado para fazer uma reformulação, que tinha respaldo da diretoria, que pode ter tempo para trabalhar, porque já que houve a eliminação agora, mesmo com o Campeonato Paulista o time fracassando, tem o Campeonato Brasileiro ali na frente, há toda uma reconstrução no estilo de jogo. Então o Thiago Nunes teria esse tempo para trabalhar. Será? Bom, ele concedeu uma entrevista ao Band Esportes, ao meu amigo Napoleão de Almeida, e fez duras críticas sobre vários processos internos no Corinthians, relação do profissional com a base, criticou o fato de alguns colegas técnicos estarem mandando currículos para tentar tirar ele do cargo, falou muito em motivação política em relação a protestos da torcida para a diretoria, já que se trata de um ano eleitoral também. O fato é que essa manifestação pública do Thiago, ela não pegou bem de forma interna. Ninguém gostou dele ter se posicionado sobre essas questões, no momento em que há uma preocupação muito grande pelo desempenho do time, na expectativa de que o time jogue mais, entregue mais do que está entregando, e também que há alguma responsabilidade por parte do técnico também sobre o que está acontecendo. Não admitida por ele. Na entrevista, o Thiago pareceu se isentar dos problemas. E a gente sabe, aí é uma análise pessoal, né, uma opinião minha, que ele tem responsabilidade sim. Ele não é o único culpado, longe disso. Eu acho até que o Corinthians vinha numa toada boa até a eliminação para o Guarani do Paraguai, depois sim ele acabou se perdendo. E nesse se perder, ele cometeu equívocos, que a gente já destacou aqui em vários vídeos aqui do canal, você que acompanha sabe. Resgatou jogadores que não estavam nos planos, jogadores recém-contratados como o Ederson e o Johnny Gonçalves entraram no time assim, sem nenhum entrosamento. Ele perdeu a convicção do sistema, jogadores que estavam rendendo passaram a não render mais, e isso tem a ver com a coletividade, com o trabalho do treinador, do dia a dia do técnico, que visivelmente não estava funcionando. Começou a queimar, entre aspas, alguns jogadores que tinham respaldo até pouco tempo atrás, daqui a pouco não serviam mais. Isso começou a prejudicá-lo internamente. Ainda assim, os nossos colegas da Gazeta Esportiva apuraram aí com membros do elenco do Corinthians de que os jogadores estão do lado dele. Por quê? E é bom que você entenda. O jogador de futebol, ele pode ter toda a divergência, digamos, no discurso ou até mesmo na confiança, na simpatia de certos treinadores. Quando o jogador de futebol entende que aquele treinador pode agregar tecnicamente ao grupo, normalmente o jogador de futebol abaixa a cabeça.
E o que eu quero dizer com isso? O Thiago Nunes, ele tem muito boas ideias sobre futebol. Conversar com o Thiago, você vê claramente a mão dele, a possibilidade dele fazer com que esse Corinthians jogue muito mais. O time do Atlético foi encantador pelo que demonstrou em números, mas também em estilo de jogo, que é exatamente o que esses jogadores querem. Então quando você ouve um técnico que começa a te convencer na parte técnica, por mais que você não goste dele, por mais que ele te deixe no banco de reservas, os jogadores tendem a aceitar. Conversei com alguns atletas, converso frequentemente, até ex-atletas, e eles sempre falam isso. Eu podia não gostar daquele cara, mas como a gente via que havia fundamento naquilo que ele dizia, a gente respeitava. Então os jogadores do Corinthians, na sua maioria, embora algum descontentamento, como por exemplo a exclusão do Ralf e do Jadson, que não pegou bem no elenco no início do ano, mesmo assim, eles entenderam a filosofia e entenderam a perspectiva, que passou a ser interessante. E aí há um respeito maior pelo treinador. O que não pegou bem foi com a diretoria. A diretoria, inclusive, eu apurei com nomes importantes da diretoria alvinegra, que disse que o Thiago não está sabendo lidar com um time do tamanho do Corinthians. E isso é sintomático, isso é significativo, porque na medida em que a diretoria tem esse pensamento em relação ao Thiago Nunes, ela entende que há uma dificuldade do técnico em lidar com um momento ruim, que é exatamente o que está acontecendo. Só que tem um problema nisso tudo. O futebol está parado. Não há uma perspectiva de você reverter isso no próximo fim de semana, na próxima quarta-feira, porque não está tendo jogo. Se há um momento difícil, a melhor coisa do futebol é você ter a capacidade de reverter isso no próximo jogo. Como não está acontecendo, a última imagem que se tem desse Corinthians do Thiago Nunes é exatamente essa sequência ruim de resultados e de desempenho. E qual a perspectiva nisso, sendo que os jogadores já entraram em férias, ou vão entrar a partir do dia 1º de abril e vão retornar só no dia 22? Qual a perspectiva que você vai ter nesse momento? E aí o dirigente faz aquela avaliação que está sendo feita. Bom, se tem um momento para eu trocar o comando técnico, é agora. Se tem um momento para eu reformular tudo de novo, é agora. Como fez o Atlético Mineiro. Com alguns poucos jogos lá do Rafael Dudamel, viram que não dava certo, corta tudo e foram atrás do Sampaoli. E talvez esse seja o grande trunfo do Thiago Nunes. Não há muitas opções. Quando a gente pensa, beleza, você tira o Thiago Nunes agora, não deu certo, não encaixou, beleza, quem você bota no lugar? Muita gente fala no Mano Menezes. O André Sanches e o Mano Menezes não têm uma boa relação. Eu acho muito difícil que o Mano volte a trabalhar no Corinthians enquanto o André Sanches estiver por lá. E o Mano andou se inviabilizando com os torcedores do Corinthians também por várias declarações. Não preciso nem lembrar, vocês sabem. Inclusive foi treinar o arquival, que não deu muito certo, né, no final do ano passado e acabou sendo demitido no Palmeiras. Então o Mano Menezes ele perdeu um pouco essa identificação que tinha com o Corinthians em algum momento. Eu não vejo como possibilidade o Mano agora. E aí, se não for o Mano, eu confesso a vocês que eu não consigo pensar em outro nome. O Corinthians vai tentar um estrangeiro. O Corinthians foi ao mercado e esperou por ele para o melhor nome possível entre os técnicos brasileiros que estavam disponíveis ao final do ano passado, que era o Thiago Nunes. Agora, não está dando certo? Não está encaixando? Não está. Realmente está difícil. Mas você vai demitir agora? Eu já dei minha opinião. Acho muito prematuro, acho muito cedo, mas a informação ele está sendo avaliado, a diretoria está pensando sim nessa possibilidade, os jogadores não querem a saída dele, mas a gente está num momento atípico, diferente, em que o futebol não está acontecendo. Se houver uma oportunidade de negócio, daqui a pouco do Corinthians contratar outro treinador, pela informação, pela leitura dos fatos, eu acho que o Corinthians vai fazer. Só não fará porque realmente não é o perfil do André Sanches, é bom que se diga, por mais descontentamento que ele tem o hábito de manter treinadores até o limite, fez isso com o Tite, fez isso com o Carille e fará isso com o Thiago Nunes. Agora, se houver um negócio de ocasião, isso pode acontecer. Vamos ter que aguardar os fatos. E você, o que acha disso? Acha que, mais uma vez eu pergunto, né? O Thiago tem que encerrar o seu ciclo, se tem que mexer a hora é agora, espera um pouco, espera o futebol voltar, dá mais uma chance, comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!